Evangelho, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje festa da exaltação da cruz do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje festa da exaltação da cruz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o dia 14 de setembro é o dia dedicado à festa da exaltação da cruz do Senhor. Essa festa remonta à dedicação das duas basílicas construídas nos lugares históricos da crucifixão do Senhor, ou seja, sobre a pequenina colina, o pequenino monte chamado Gólgota, e a outra basílica chamada Basílica da Anástasis ou Basílica da Ressurreição, construída sobre o sepulcro de Nosso Senhor. Então, a descoberta da relíquia da Santa Cruz feita por Santa Helena e a apresentação dela aos fiéis acontece exatamente no dia em que se celebra a dedicação de ambos os lugares de culto construídos no 335 na Terra Santa. E dessa forma, a Igreja renova a sua veneração à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a relíquia foi roubada e foi restituída anos mais tarde, foi, digamos, reconquistada e foi novamente levada para o seu lugar, que é a Basílica do Gólgota, e posteriormente trazida para Roma, e hoje grande parte da cruz se encontra na Basílica da Santa Cruz, que está próximo daqui, próximo do lugar onde eu moro. Para dizer a verdade, é bem pertinho da Basílica de São João de Latrão. Então, a Igreja celebra um dia exclusivo para a belíssima relíquia e memória da cruz do Senhor. E veja, meus irmãos, que grande tesouro a liturgia nos oferece. Esse domingo ouvimos a narrativa do primeiro anúncio da paixão do Senhor e tivemos a oportunidade de meditar no testemunho envolvendo o apóstolo São Pedro, a resposta que ele deu e o momento em que Pedro demonstra a sua incompreensão ainda do anúncio messiânico trazido por Jesus, ou seja, de como o Senhor nos propõe o caminho de vida, o único caminho de salvação possível ao homem. E depois, no dia de ontem, ouvindo e acompanhando São João Crisóstomo, tivemos a chance de mergulhar um pouco mais a respeito da beleza. O padre está pegando aqui o 7º capítulo que ontem ouvimos juntos, da cura do servo do centurião, e vimos o testemunho de fé daquele homem que coloca toda a sua confiança no Senhor. E acompanhamos, recordando o texto da carta de São Tiago, como também a nossa fé precisa testemunhar obras de misericórdia, obras de caridade, o quanto vivemos a nossa fé se observa no quanto amamos como fomos e somos amados por Cristo. A completa e total confiança do Pai e do Filho nas mãos do Pai é também o convite à total e completa confiança
do discípulo nas mãos do seu Senhor. Ontem tocamos com tanta intensidade o testemunho desse oficial romano, cujo nome não sabemos, mas cuja memória fazemos cada vez que celebramos a Santa Missa, e ali se cumpre aquilo que Cristo dará testemunho de nós diante dos homens, se nós dermos testemunho dele diante dos homens, e ele também testemunhará diante do Pai a nosso favor, cada vez que nós repetimos esse ato de amor na Santa Missa, com as palavras com a qual aquele homem declarou o seu amor e a sua fé em nosso Senhor, nós estamos cumprindo um ato de amor e alargando ainda mais a graça recolhida por aquelas palavras que ele apresentou. Como assim, Padre? Significa que aquele ato de amor continua ecoando na história. Cada vez que nós repetimos, participamos daquele ato de amor, mas ao mesmo tempo alçamos, levantamos ainda mais no céu a dignidade daquele ato. Como Cristo foi amado aquele dia, na cidade de Cafarnaum, é amado com as mesmas palavras, todas as vezes que fazemos memória dessa frase. Agora você imagina o que significa rezar o rosário, faço esse parêntese, repetindo sempre a saudação do anjo. Se a saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria era a saudação que todo o céu e a terra esperavam, cada vez que a gente repete a oração da Ave Maria, rezando o Santo Rosário, a gente está mais uma vez proclamando aquela alegria, tomando parte naquela alegria e glorificando a Deus por tamanho dom oferecido pela nossa salvação. E dessa forma, toda vez que lemos a Sagrada Escritura, toda vez que repetimos a Sagrada Escritura no nosso cotidiano, então isso funciona com tudo aquilo que a liturgia nos entrega, Padre. É verdade, funciona do mesmo jeito. Todos os cantos cristológicos que rezamos na liturgia das horas, sobretudo nas orações das vésperas, muito conhecidos de todos que rezam a liturgia das horas com frequência, Colossenses, Filipenses, Efésios, nós estamos ali, ou então o Apocalipse, o texto do Apocalipse, nós estamos ali tomando parte, mais uma vez, com toda a comunidade cristã, desde quando aquele canto foi composto para honrar Cristo até hoje. Tomamos parte naquela alegria. É uma só alegria perene. E quando participamos, quando tomamos parte nessa alegria, além dessa participação render glória aos céus, também a alegria de tudo aquilo nos é oferecido outra vez. Cada vez que renovamos a oração da Ave Maria, a saudação do anjo, todas as alegrias e as bênçãos e méritos da encarnação em favor da salvação dos homens são novamente dispostas como alegria para o nosso coração. Se céus e terra se alegraram com aquele momento, cada vez que rezamos a alegria, cada vez que rezamos a Ave Maria, aquela alegria, ela é novamente disposta em nosso coração. Tomamos parte. Ah, Padre, mas por que o meu coração não explode então numa alegria quase... Porque se o Senhor está dizendo que é mesmo assim, era para o meu coração se romper em uma alegria tão grande que me paralisaria, inclusive, a possibilidade de falar, se toda a alegria do céu se revelasse e fosse sentida por mim naquele momento. Pois bem, a alegria é disposta em nosso favor, mas nem sempre, pela disposição interior do nosso coração, conseguimos tomar parte em tudo aquilo que o céu nos oferece naquele momento. E para não termos dúvida disso, lembremos de São Francisco quando rezava a oração do Pai Nosso, que muitas vezes, mergulhado em um profundo momento místico da revelação de Deus, não saía da palavra Pai por longos minutos e às vezes até horas, não conseguia avançar, dizia Pai e ficava absorvido na beleza
da entrega da oração que o próprio Senhor nos ensinou. Tamanha era a participação, o envolvimento, por assim dizer, místico do coração da alma de São Francisco com a totalidade do tesouro de Deus entregue nessa oração. Porque ali, naquele momento, na hora que rezamos a oração do Pai Nosso, entramos na intimidade do coração de Deus Pai. Entramos no mais íntimo da eloquência de amor entre a Trindade, com a palavra Abba, Pai. Assim Jesus começou a ensinar aos seus discípulos, Abba, Paizinho, Pai íntimo, o Pai que cuida de mim, o Pai que protege a minha vida, Abba, o Pai que se deixa tocar pelo coração. Isso tudo nos é entregue cada vez que falamos Pai Nosso. Não nos é poupado nada, mas por conta da nossa condição, da nossa dispersão, das manchas que ainda estão presentes no nosso coração, na nossa alma, mas sobretudo por conta da dispersão, porque não só os nossos sentidos, mas também os nossos afetos e todo o movimento da nossa alma está tão distante de Deus que podemos recolher as migalhas e saborear as migalhas de tudo aquilo que está disposto por nós. E como escreve São Paulo, há de chegar o tempo que diante da glória de Deus, como escamas nos cairão dos olhos e o veremos não mais como através de um espelho imperfeito, mas face a face. E ali cada palavra terá a plenitude do seu valor e do seu significado, a plenitude da sua alegria, e nela tomaremos parte totalmente, sem nada delas perder. E dessa forma, nossa alegria será mais do que completa. Por isso, se as migalhas daquilo que é a totalidade do amor do Senhor que se revela por nós, já nos deixa tão extasiados nessa vida, nos momentos em que, rezando, temos a chance de poder saboreá-las, quanto mais será na hora em que não se perderá nem mesmo uma migalha de tudo aquilo que nos será entregue. Hoje, tocamos as migalhas, mas há de chegar o tempo em que não se perderão nem menos as migalhas, ou seja, tudo. Se, saboreando as migalhas do esplendor, do amor e da misericórdia de Deus por nós, o tempo já parece parar. Que dirá mergulhando na totalidade desse amor? A gente pode dizer com toda clareza, sendo um pouco redundantes, ele será enfim eterno. Ele será único, um tempo eterno, um tempo único, de uma presença que não passa. É o tempo da presença, o tempo do hoje. É o hoje na sua plenitude. E o Evangelho de hoje nos traz o texto de João, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17, onde Jesus, falando com Nicodemos, diz: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu. Nenhum esforço do homem em busca da própria salvação, para salvar-se em Deus, será capaz de assegurar-lhe a salvação. Ninguém subiu ao céu. Então, nenhum empenho, sacrifício de boa vontade por nós mesmos que façamos nessa vida, por nós mesmos, atenção, marque isso bem, será capaz de nos assegurar a salvação. Em outras palavras, ninguém tem a possibilidade de se salvar a si mesmo. Ninguém subiu ao céu, muito categórico o Senhor falando, a não ser aquele que desceu do céu. Somente Cristo é o único que subiu ao céu à presença do Pai. É o único, ninguém mais. E todo aquele que subir aos céus deverá subir por meio do Filho. O Filho
desce, como nós vamos entender já já na continuidade do texto, e sobe para trazer consigo a cada um de nós. Deus vem ao encontro do homem por amor, rompendo a barreira que nos separa por conta do pecado, para salvar-nos. Sendo o céu o lugar da morada de Deus, o lugar perfeitíssimo da plenitude da presença divina, não pode o menor dos pecados, por mais pequenino que seja, já seria suficiente para fechar as portas do céu para qualquer criatura, o menor que fosse. Olha a confusão que Adão e Eva meteu toda a humanidade. Misericórdia. E a gente não vai dizer, bom, foram eles que começaram tudo isso, né? Que trapalheira. Porque no exercício da minha e da sua liberdade tão perturbada por conta de tantas coisas que a gente já fez e já se deixou orientar nessa vida, por causa disso, nós hoje, na nossa liberdade, não é que escolhemos melhor do que eles, hein? Então, se por um tempo eles tiveram uma responsabilidade, hoje já estamos na nossa total responsabilidade. Até porque nos foi entregue a graça do batismo, nos foi entregue a aliança com Cristo, nos foi entregue o antídoto para esse adoecimento, o remédio que cura as dores dessa realidade. Mas nem assim nos convencemos que tomando aquele remédio, recuperando a saúde, que é Cristo, permanecer na saúde que dele recebemos, é a escolha boa a ser feita. Estamos aprendendo isso devagarzinho, estamos aprendendo juntos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Estamos aprendendo que a santidade não é uma coisa que se conquista, é uma coisa que se escolhe como resposta de ação de graças pelo dom recebido. O Senhor veio ao nosso encontro por amor. Não é sem razão que São Paulo diz que quando ainda éramos inimigos, o Senhor veio ao nosso encontro para nos salvar. E olha que nessa vida, em muitos momentos, pensávamos, e ao longo da história da humanidade, pensou-se que fosse possível chegar até Deus pelas iniciativas pessoais, por um empenho, por uma aplicação de boa vontade. E olha que ainda tem muitas filosofias e, vamos dizer assim, linhas religiosas, né, que pregam isso, que o homem pode melhorar a si mesmo com o sacrifício e o empenho pessoal e dessa forma conquistar a presença de Deus, pagando as dívidas que existem no tempo de sua existência, que é sempre recomeçada para se pagar a dívida, como se fosse possível ao homem por ele mesmo estabelecer salvação para si. E usa-se inclusive o discurso da caridade como tal, olhando a realidade própria da natureza divina e a nossa natureza humana ferida pelo pecado. Essa ideia por si seria absurda. Como pode o homem refazer e cumprir um ato suficiente, capaz de ser, digamos assim, desculpado por Deus, que é infinitamente superior a ele em natureza? Somente por um ato de complacência e misericórdia, em outras palavras, somente por um ato de amor, poderia ser restabelecida a aliança. Se fosse Deus a ofender o homem, sendo superior em dignidade e natureza, poderia se estabelecer uma medida muito menor, porque qualquer oferta dele em relação a nós seria suficiente para aplacar as dores que ele mesmo causou, se fosse ele a nos ofender. Mas o movimento é contrário. Como podemos nós, réis criaturas, cuja existência inteira depende
única e exclusivamente de um ato de amor e bondade, de um ato da vontade que é amor e bondade da parte de Deus para a nossa existência, tendo ofendido, repararmos a ofensa cometida por nossa própria iniciativa e possibilidade. A mínima ingratidão já testemunharia contra a nossa existência diretamente, já seria ruína completa da própria existência, abateria o significado e a permanência dessa mesma existência no tempo. E assim é o pecado. Então, somente um ato de amor, por amor, é que se rompeu a barreira que nos separava. Por amor. Por amor. Cristo Jesus se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, assumindo a nossa condição humana, exceto no pecado, homem como nós, corpo e alma, e se entregou por nós. Desceu do céu e veio ao nosso encontro. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Moisés no deserto levanta a serpente como sinal da misericórdia do Senhor para a aliança dos homens. E essa imagem é muito forte no 14º versículo do Evangelho de João que estamos ouvindo hoje. Assim é necessário que seja levantado na cruz e na ascensão o Filho do Homem. Assim é necessário que ele receba a glória do Pai. Assim é necessário que ele ofereça um sacrifício cruento em reparação pelas ofensas cometidas, estabelecendo uma nova aliança de amor, suportando e trazendo sobre si as feridas do nosso pecado e oferecendo em nosso nome um perdão que seja digno. Se ao homem não era possível, por sua condição e natureza, oferecer a Deus um pedido de reconciliação, eis que o Filho de Deus, que se fez homem por nós, toma sobre si as nossas dores e o peso do nosso pecado e oferece em seu nome ao Pai um sacrifício de reconciliação que seja agradável aos seus olhos. E dessa forma, em Cristo, nós fomos reconciliados. Então é necessário que seja levantado na cruz pelo sacrifício redentor e na ascensão pelo testemunho do Pai, o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Então, é importante termos isso claro, a fim de que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. É necessário que assim aconteça para que todo aquele que nele crer, que se unir a ele, tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, versículo 16, é o versículo maestral. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único com uma finalidade clara, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Só nele há a vida eterna. O homem não tem como tê-la para si, se não for dada por Jesus Cristo. Somente nele há a vida eterna. Não tem a possibilidade de havê-la se não for em Cristo. Ele entrega o Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. A vida está em Jesus e não em um outro lugar, e não em um empenho, em um sacrifício, mas é unidos a Cristo que encontraremos a vida. Será cumprindo as suas palavras e vivendo segundo o seu ensinamento que nós vamos possuir a vida. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, por meio dele.
E só há a possibilidade da salvação se tomarmos parte no sacrifício de Cristo. Por isso nos foi entregue o seu nome no dia do nosso batismo. De maneira que toda oração que fazemos como batizados a fazemos em nome de Cristo. E tudo que começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo que oferecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim são as orações litúrgicas começadas e concluídas pela Igreja em todos os momentos em que reza juntas. É sempre por Cristo, com Cristo e em Cristo, ao Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, que oferecemos honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque por Ele nós somos salvos. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Hoje é um dia especial, se temos a possibilidade de rezarmos juntos a ladainha do nome de Jesus. Então procura essa ladainha. Quem já fez a consagração de São Luís Grignon de Montfort durante uma semana da preparação, a consagração à Virgem Maria, teve a oportunidade de rezar essa ladainha e já a conhece. Quem ainda não conhece, o Padre sugere hoje, procura essa ladainha. E hoje, diante da cruz do Senhor, reza essa bendita ladainha, tão bonita, tão simples, como ato de amor ao Senhor. E tendo a cruz na sua casa, aproveita para tomá-la nas mãos, beijá-la e dizer com toda clareza, meu Senhor e meu Deus. Ou então, aproveitando ainda a meditação de ontem, repete as palavras como centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Ele declarou que bastaria uma palavra e seria salvo. E nós que recebemos na Santa Missa o corpo e sangue de Cristo, o sangue que foi derramado do lado aberto de Cristo sobre a cruz, se bastaria para o coração daquele homem uma palavra para ele encontrar a salvação. Oh, meu irmão e minha irmã, o que nos foi entregue por meio da cruz, o que nos foi entregue, que tesouro não temos nas mãos. Cada vez que participamos da Santa Missa, cada vez que rezamos em casa, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos foi entregue o nome de Jesus por meio do batismo. Por isso, somos de Cristo, somos cristãos. Que tesouro não temos cada vez que repetimos esse nome bendito pela qual nós fomos salvos. Então que o dia de hoje seja o dia para você olhar com tanto amor a cruz do Senhor, venerá-la com um beijo e venerá-la com essas palavras que durante esses dias temos recebido através da Santa Liturgia e podem se tornar hoje um ato de amor à cruz do Senhor, um ato de veneração à cruz do Senhor, como sinal da nossa comunhão com toda a Igreja que celebra o dia da exaltação da Santa Cruz. Deixo todas essas propostas para vocês e se quiserem ainda mais outra, a palavra que ouvimos no Evangelho de Marcos, em que o Senhor disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje você pode repetir essas palavras, Senhor, eu te peço, dai-me forças a sempre negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e te seguir passo a passo. Senhor, eu me coloco atrás de ti, como Pedro, que silencioso, após ouvir suas palavras, foi para trás de ti e seguiu seus passos. Eu também quero seguir, Senhor, e na comunhão com toda a Igreja, me coloco no seguimento das suas pegadas e das pegadas de Pedro. E hoje te digo, meu Senhor e meu Deus, creio no teu nome. Te amo e te adoro e te venero nessa bendita cruz que nos foi entregue como sinal da nossa salvação e sinal da nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão
da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.